Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Giga Security, um novo conceito em sistema de segurança eletrônica condominial. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Sombrear Estruturas Pré-moldadas. E GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. De novembro, 20 horas, está começando o seu programa Momento Jurídico. No programa de hoje falaremos sobre violência doméstica e familiar em condomínios. E segundo a ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado foram registrados 1,6 milhões de casos de espancamentos contra a mulher, sendo que 76,4% das vítimas conheciam seu agressor. Além disso, 42% dos crimes ocorreram no ambiente doméstico, segundo a própria ONG. E a Organização Mundial de Saúde ainda traz um vergonhoso dado. Segundo a OMS, o Brasil ocupa a triste posição de 4º lugar em violência doméstica e familiar. E para falar desse assunto, recebemos aqui no nosso estúdio hoje o Dr. Henrique Castro, ele que é presidente da Comissão de Direito Condominial de Taguatinga. Seja bem-vindo, doutor Henrique. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Sempre bom falar dessas temáticas relativas a condomínios, né? E também a doutora Ana Paula Pereira, vice-presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OAB do Distrito Federal. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje, participando com vocês, aprendendo e levando um pouco de informação. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E por link do estado do Rio Grande do Norte, recebemos a doutora Williane Guimarães, ela que é membro da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, doutora. Boa noite a todos, né? Saudações condominiais, como de praxe. E de Goiânia receberemos a participação da doutora Thaisa Stetter, ela que é presidente da Comissão da Diversidade Sexual de Gênero da OAB de Goiás. Muito bem-vindo, doutora, minha colega de Goiás. Muito obrigada, boa noite a todos. É sempre importante a gente trazer essa temática para visibilizar o crime, né, que acontece nos condomínios. Verdade, doutora. E para falar deste assunto, que ainda tem muitas dúvidas, ou gera muitas dúvidas, podemos começar com a doutora Ana Paula. Doutora, por que dentre esses números tão alarmantes, você entende que ainda há muita omissão por parte da sociedade, de modo geral, ou a sociedade tem reagido? Isso é uma boa pergunta. Na verdade, a sociedade entendeu, nesse momento nós entendemos, toda a sociedade, que nós precisamos unir forças para tentar combater esse índice alarmante, né, da violência doméstica. Mas a questão da própria pessoa que é ofendida, né, a vítima, o receio dela em, muitas vezes, levar isso à baila é pelo medo de ser desacreditada, também receio de expor a vida pessoal, mas a grande alarmante demanda, elas dizem de relatos delas mesmas que o receio de prejudicar o agressor, que muitas vezes no caso é o seu companheiro. Doutor Henrique, a Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, muitos entendem que ela é para proteger a mulher. Mas na verdade não é, ela é para proteger a relação, ou para proteger as pessoas no âmbito familiar. E aí temos crianças, homens, tem algum gênero, alguma situação que não está contemplada aí, ou a lei é para proteger todos no âmbito doméstico? Bem, uma excelente pergunta. Os tribunais divergem sobre essa questão, entende que seria só para a mulher, né? E às vezes afastando os outros entes da família, o marido, crianças,
E aí estamos nesse limbo aí jurídico, né? Aqui no TJ do DF, a gente não aplica a Maria da Penha para os homens, né? Então tem essa divergência, né? Doutora Williane, no Rio Grande do Norte, como tem se posicionado o judiciário e como a doutora entende? A lei deve alcançar a todos, independente de sexo e idade, ou ela é para proteger exclusivamente a mulher? Boa noite. É só fazer um ajuste aqui, que a situação está ruim. A lei foi idealizada inicialmente para proteger a mulher, né? Mas aqui no Rio Grande do Norte nós temos casos, principalmente relacionados a casais homoafetivos, onde a lei foi aplicada em relação a medidas protetivas de urgência, né, que os casos normalmente exigem medidas protetivas, por exemplo, de afastamento do agressor do condomínio, e uma situação específica que foi um caso meu, de um casal de homens, né, que a Lei Maria da Penha ela foi aplicada por analogia, mas ainda precisa evoluir muito em relação a essas decisões, porque foram provas bastante robustas da situação, e aí o juiz entendeu que tinha necessidade para proteger a integridade física daquela pessoa. Doutora Thaisa, como você entende? Ela deve ser aplicada exclusivamente à mulher ou também deve se estender? Sobretudo você, que representa a comissão que versa sobre diversidade sexual e de gênero. Eu acredito que a lei ela veio justamente para proteger a mulher. Existe aí alguns raros julgados que se aplicam a homens, mas eu entendo que a intenção legislativa era erradicar a violência contra a mulher e agora também contra os seus dependentes, né? As crianças, enfim, as pessoas com deficiência física. Então, eu acho que a Lei 11.340 ela deve ser aplicada para a mulher, e trazendo um pouco para a minha comissão, para a mulher trans também, desde que seja ali no âmbito familiar, de convivência familiar. Então, a lei ela tem que evoluir ainda para alguns casos, principalmente para a aplicação nos casos de relação homoafetiva, mas eu acredito que a aplicação tem que ser para proteger quem é vulnerável na relação doméstica, que, no caso, predominantemente é a mulher. Bem, doutora Ana Paula, a gente percebe que muitas destas ações que versam de natureza, de agressão, são de fato em razão da violência propriamente dita. Mas existem outros tipos de agressões ou a gente deve entender que a vítima, que a mulher deve denunciar ou a vítima deve denunciar só os casos físicos? Não, na verdade, existem outros tipos de violência, né? A violência patrimonial, muitas vezes, a gente vê muitos casos onde estes homens, usando de artifícios e por observar, às vezes, um pouco de carência de determinada vítima, ele afeta muito o lado patrimonial. Mas o que mais a gente vê, inclusive até pela reação da vítima, é a violência psicológica. No momento que a vítima é agredida, que ela está ali com o olho roxo, muitas vezes, e pensa, mas eu não posso denunciá-lo porque ele fez isso porque me ama. Então, a gente percebe que antes da agressão, ele já trabalhou muito o psicológico daquela mulher. Então, muitas vezes, a vítima, a gente fala muito da violência doméstica como a violência, né, física, mas a gente tem que começar a entender que um dos principais motivos é realmente a violência psicológica, porque é da mente que começa tudo. Então, ele começa a trabalhar na mente dela, ela fica submissa muitas vezes sem precisar. Às vezes ela acha que depende dele, até para sobreviver. E outras vezes ela acha assim, ele fez isso porque me ama, e se ele não me amasse, ele não faria. Eu sou tão importante para ele que por isso ele fez isso. Então nós precisamos alertar sempre cada vez mais que não é só a violência física, mas principalmente a psicológica e também a financeira. Doutora, você que está à frente da Comissão contra a Violência Doméstica, para combater a violência doméstica aqui do Distrito Federal, quais são as ações que têm sido tomadas? Nós temos buscado forças com a sociedade civil, com as entidades públicas, com as entidades privadas. Nós temos hoje
diariamente, em cada cidade do DF, ao menos uma ação sendo realizada diariamente. Porque, como eu disse anteriormente, nós, toda a sociedade, entendemos que precisamos unir forças. Então, a gente tem feito atendimentos jurídicos no quesito de, às vezes, tirar dúvidas nas cidades satélites, porque é onde, infelizmente, não só lá, né? Também no centro aqui de Brasília acontecem muitas e muitas vezes mais camufladas ainda. Mas lá é onde eles carecem um pouco até de informações. Muitas vezes ela não sabe que esse tratamento psicológico que ele vem fazendo para deixá-la submissa a ele, que isso também é um tipo de violência. Então, nós fazemos essas ações para esclarecimentos diversos, muitas vezes elencando muito a Lei Maria da Penha, mas também diversos atendimentos. A gente tem feito ações voltadas, por exemplo, a Delegacia da Mulher, o governador do Distrito Federal está levando ela agora para a maior cidade satélite de Brasília, que é a Ceilândia. E também lá já temos vários equipamentos públicos, né, que atendem essas vítimas, que também muitas não sabem. Então, a gente faz esse meio de divulgação, a BDF, junto com o governo, junto com a sociedade civil, junto com as entidades privadas. A gente se une e a gente observa onde está o maior índice e a gente tem priorizado aquelas cidades, né, as demandas e tudo. E também a gente alerta para que elas usem esses equipamentos, inclusive o 180, que funciona 24 horas e muitas vezes ela não sabe também. Então é muito importante, até às vezes a gente percebe que só de você estar ali levando essas informações já é um grande avanço. E a vítima de coação psicológica, por vezes, nem sabe que está sendo vitimizada, né? Às vezes ela está sofrendo uma agressão, está cedendo a essa agressão e, por vezes, sequer nota. Então, acho que, tenho certeza que levar essa informação, que ter esse cuidado, que participar mais, sobretudo ao lado dessas comunidades carentes, é de suma relevância. Doutor, e esses casos também têm crescido muito na vida condominial ou no seio condominial. E com relação aos condomínios, como deve se portar o vizinho numa situação de violência ou de percepção de violência doméstica? Bem, é um assunto bastante controvertido também, né? Às vezes fica naquela questão, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas deve se meter a colher sim. Avisar, notificar, ligar para o 180, dependendo do tipo de agressão. A gente participou de um evento lá que a gente promoveu na nossa subseção de violência, de conciliação, né, no âmbito familiar. Uma delegada falou que deveria bater palmas, bater na parede se estiver ocorrendo aquela agressão naquele momento, tomar alguma atitude ali que muitas vezes pode minimizar aquele impacto. Porque a gente percebeu, por exemplo, aquele caso notório lá de Curitiba, né, que a advogada foi arremessada pela janela pelo marido, e o porteiro viu que estava tendo agressões. Por que ele já não tomou alguma medida, não ligou para a polícia, Então, a gente não pode ser omisso. Todo mundo tem que participar, tem que fazer. Então, dentro do âmbito da nossa comissão, a gente está desenvolvendo também um projeto de tentar levar essa campanha por meio de algum panfleto, algum informativo sobre essa questão da violência dentro do âmbito familiar, ou seja, para o idoso, ou a criança, ou a própria mulher, né? Doutor, a sua comissão que tem tido um acentuado trabalho aqui na cidade de Brasília, bem como no Itaguatinga, e esses casos quase sempre vêm precedidos também de faltas administrativas, barulho, gritaria, uso de palavras de baixo calão. Esse tipo de situação deve ser punida no âmbito administrativo, e essas punições elas devem ser levadas ao conhecimento da Assembleia, ou é melhor manter o sigilo? Bem, eu entendo, e assim a gente orienta os nossos síndicos, que a gente presta assessoria, que dependendo do tipo de questão, se for barulho, seria importante tomar as medidas administrativas. Às vezes, para não expor as vítimas, as partes, não levar para uma assembleia, né? Mas deve-se tomar as medidas que estejam regimentais previstas ou na convenção, de se aplicar aquelas multas para tentar minimizar essas questões. Mas isso é um fato totalmente verdadeiro, né? O agressor, às vezes ele vai fazer muito barulho, vai gritar, vai ter muitas discussões, e a gente percebe isso dentro do condomínio, né? E por falar em condomínio, gostaria de chamar o VT da Lilian Vitfib, onde ela falará do 2º Congresso Condominial de Goiás. Olá, meu nome é Lilian Vitfib.
Sou jornalista há mais de 40 anos, completamente viciada em notícias sobre política, economia e finanças pessoais. Quero convidá-los a comparecer ao 2º Congresso Condominial de Goiás, agora em novembro. Foi com alegria que aceitei o convite do presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Goiás, Dr. Caio César Mota, para conversar com vocês sobre recuperação, modo de fazer. Quer dizer, como o nosso Brasil se refaz da pior e maior recessão da história, cujos efeitos, passados quase 3 anos, ainda reverberam na nossa sociedade. Quero ouvir as perguntas e as inquietações de vocês, hein? Então, a gente tem encontro marcado no sábado, dia 9. Vai ser no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Se inscreve lá que a gente se vê. Eu espero você. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores eventos do segmento de todo o país e que acontecerá em Goiânia agora, nos próximos dias 8 e 9 de novembro. Contamos com sua presença. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Se as cores são importantes para a harmonia de ambientes, a Elo Tintas oferece produtos e serviços essenciais a esse equilíbrio. São mais de 24 anos de empenho e dedicação que fazem dessa empresa comprometida no atendimento e satisfação vender produtos para novas aplicações, acabamentos, texturas, impermeabilizantes e acessórios com a qualidade desejada por seus clientes. O diferencial está no atendimento, qualidade, preço justo, prazo de entrega e respeito a cada cliente. Elo Tintas, satisfação em colorir a sua vida. E eu sou Caio César Mota, estou presidente da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Goiás, quem ao lado da Escola Superior da Advocacia de Goiás e Secov, realizará nos próximos dias 8 e 9 de novembro, aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o 2º Congresso de Direito Condominial. Na oportunidade, falaremos tudo que há de mais importante e atual sobre o tema. Para isso, contaremos com Lília Vitfib, Silvio Capanema, Bernardo Kese, Alexandre Franco, Miguel Zain, Márcio Espímpolo, Almiro Cardoso, Aldo Júnior, Daniela Mota, Isabela Pantoja, dentre tantos outros. Se inscreva no link abaixo e garanta a sua inscrição para um dos maiores eventos do cenário nacional. Um grande abraço e até lá! Voltamos com o 2º bloco do nosso programa de hoje, Momento Jurídico, que está falando sobre violência doméstica e familiar no âmbito dos condomínios. E para falar desse tema, gostaria de chamar a membro, a doutora Wiliane, que é membro da Comissão de Direito Condominial da OAB do Rio Grande do Norte. Doutora Wiliane, percebendo o condômino, o vizinho, que a violência está acontecendo naquele exato momento dentro do condomínio, você acha que o vizinho deve proceder de que forma? A gente orienta sempre, né, para que o vizinho, ele primeiro acione o síndico, para que o síndico, ele é o representante legal do condomínio, para que o síndico tome providências e, não tomando, imediatamente ligar para a polícia, né, porque o objetivo é garantir a integridade física daquela vítima. Então, a demora na resolução do problema ou na tomada de alguma providência pode acontecer o que a gente já viu aí em diversos casos da vítima vir a óbito, e, infelizmente, não tem mais o que fazer em relação à situação. Então, sempre exigir que o síndico tome providências no próprio ato, né, tomando conhecimento disso. Às vezes o síndico mora no outro bloco, ele nem tem conhecimento do que está acontecendo e não tem condições de tomar providências, ou o próprio vizinho ele já pode fazer de imediato. Doutora, você entende que manter a questão sob sigilo é uma forma de preservar a integridade da vítima ou das partes? Em alguns casos, sim, mas a gente tem algumas situações, normalmente o agressor, ele pratica condutas reiteradas, né? Não é apenas uma briga entre casais, aquilo são situações cotidianas, por exemplo, às vezes tem situações de que o agressor,
ele é usuário de drogas, ele é alcoolista. Então, essas situações, elas se repetem, né? São agressões pontuais. E se a gente não toma uma providência, se o regimento, que na maioria das vezes ele é omisso, né? Porque ele vem desde a fundação do condomínio, a maioria dos condomínios, principalmente aqui do Rio Grande do Norte, eles não têm atualização desses regimentos e atualização das convenções, então não tem a previsão específica para esse tipo de conduta. Em alguns casos, a única solução que a gente tem para aplicar uma penalidade maior ao agressor é levar para a Assembleia. A gente não precisa nomear o agressor, a gente não precisa expor a família. A gente só coloca como pauta da Assembleia que determinadas condutas de agressão física em relação ao ambiente familiar, elas vão ser punidas daquela forma, até para determinar uma gradação em relação às multas, até que se chegue ao ponto, né, dependendo da situação, de isso ser levado em assembleia, que a gente entra naquela questão do condômino social. Aqui já aconteceram vários casos, que é aquela previsão do artigo 1337 do Código Civil. A gente sai um pouquinho da esfera penal e passa a atuar diretamente ligado ao próprio condomínio. Para a gente poder admitir o caso como sendo um caso de condômino antissocial, você entende que é necessário ter a frequência daqueles atos, ou um ato isolado só pode denominar, ou a gente já pode nomear o agressor como um condômino antissocial? Sim, eu entendo que vai depender muito do que prevê a convenção, né, o regimento. O condomínio ele pode tomar essa decisão em assembleia, se for entender que seja uma conduta de extrema gravidade, mas eu sou a favor que isso seja levado para a assembleia primeiro, para que seja discutido. Se a assembleia deseja que aquela conduta ela seja punida na forma que prevê o artigo 1337, ou se primeiro vai notificar o agressor, multá-lo na forma que prevê a convenção. A única penalidade seja essa, digamos assim. Doutor Henrique, você acha que o condômino que pratica um ato isolado de violência, não que ele não tenha gravidade ou que não tenha tanta gravidade quanto o cara que o faz de forma recorrente, mas você acha que o único caso, um caso isolado de agressão doméstica, seria suficiente para ele poder ser intitulado o condômino como um condômino antissocial e ser levado ao judiciário a demanda para que ele seja afastado do seio condominial? Não, até o próprio judiciário já vem entendendo nesse sentido, né? Que é necessário aquela reiterada prática, notificar, dar o contraditório para a pessoa, aplicar as multas, tentar uma medida para receber essas multas se ele não pagar, para depois desaguar no antissocial. Então tem todo um quadro anterior para se chegar no antissocial. Acho muito difícil de primeiro ato já enquadrar ele no antissocial. Ainda que o condomínio tenha praticado todos esses atos, tenha levado para a Assembleia, tenha permitido que ele exercesse o direito de defesa e o exercício amplo do contraditório, ainda assim você acha que é preciso ter esse ato se repetir? Com certeza, tem sim. Doutora Thaís Stetter, como você acha que os condomínios poderiam trabalhar de modo preventivo para que essas situações não acontecessem nas suas dependências? Acho que a informação é a melhor saída para todo o âmbito social. A violência doméstica, principalmente dentro de um condomínio, ela tem que ser bem trabalhada e principalmente pelos síndicos, pelos administradores do condomínio, pelos conselheiros. Existe um projeto de lei que fala sobre isso, pela manutenção do síndico em cursos, para ele entender sobre essa violência. Eu acho fundamental. Em Goiânia, recentemente, no ano passado, na verdade, nós tivemos um caso de uma funcionária pública que foi assassinada dentro de um condomínio e foi muito chocante porque os vizinhos relataram toda a violência, as câmeras de segurança mostraram toda a violência e ainda assim não houve nenhuma intervenção no caminho, seja de algum condômino, seja do próprio síndico. Então, eu acredito que a informação sobre essa violência faz com que as pessoas deixem de ter medo de praticar a ligação, de interromper a violência, de demonstrar que entre briga de marido e mulher, em determinados casos, se mete sim a colher.
E em relação a essa questão do condômino antissocial, nem me foi feita essa pergunta, mas eu acredito que esperar que se repita uma violência doméstica é muito gravoso, porque imagina se da primeira violência doméstica que esse condômino tenha praticado, tenha resultado a morte da mulher. Então, eu acredito que cada caso deve ser analisado muito dedicadamente pelo judiciário, pelo condomínio, porque a informação é o que faz com que as mulheres parem de morrer, porque elas vão ter condições de denunciar os agressores, vão se sentir acolhidas no condomínio de uma maneira geral, porque vai saber que ali existe uma rede de proteção. Então, eu acredito que a informação nesse processo social de viabilizar uma maneira da mulher se sentir segura, a informação no condomínio ela é importantíssima. Doutor, e você falava há pouco que o terceiro deve se intervir nesses casos de violência e que ele deve fazer a ligação para a autoridade. Nos casos de violência doméstica, o telefone é o mesmo daqueles que a gente percebe nos casos de ocorrência policial, o 190, ou tem algum número especial que a vítima, não só a vítima, mas os terceiros devem comunicar? É o 180, né, e o 190, são os dois números que as pessoas podem ligar, e eu acho que é importante que exista, inclusive, essa informação nos condomínios, nessas plaquinhas que forem desenvolvidas por cada condomínio específico, para as pessoas terem acesso a como se socorrer. Inclusive, existe o crime de omissão de socorro, né, previsto aí no artigo 135 do Código Penal, porque se você está vendo, que está ouvindo, que está acontecendo uma violência e você não se manifesta ou não procura a ajuda de autoridade para fazer com que aquela violência cesse, você pode responder criminalmente e civilmente. A omissão também é crime, né? Crime e é previsto pena. Isso. Doutora Ana Paula, nos casos de violência contra a mulher, a doutora Thaisa falou que o número que deve ser acionado é o 180. Havendo violência contra o menor, deve ser procurado esse mesmo telefone? Ou se for uma criança, um menor, que a gente sabe também que por vezes é uma das maiores vítimas aí, e acontece até de recorrência, e essa violência, infelizmente, se dá boa parte das vezes por aquele que tem um dever de guarda, por aquele que é o seu genitor. Então, nesses casos, a quem deve ser comunicado? Nesses casos, nós acionamos o Conselho Tutelar. E, recentemente, tivemos a eleição nacional, né? Então, foi bem divulgado. Acredito que quem não assistiu, ou alguém assistiu e já comentou a respeito. Então, imediatamente, aciona o Conselho Tutelar mais próximo de onde aconteceu o fato. Havendo reiteradas formas de violência, você já ter acionado o conselho e continuar, você pode também ligar para o 190 chamando a polícia militar da sua cidade. O ideal é que faça os dois, penso eu, né? Que o que chegar primeiro e resolver é melhor, né, doutora? Não, com certeza. Lança a mão já dos dois Mas logo. É importante que todos saibam do Conselho Tutelar, porque muitas vezes está ali mais próximo, né? E já tem aquela facilidade de lidar com a situação, porque são pessoas preparadas, treinadas, não que a polícia não seja. Obviamente que sim, ela é. Mas o Conselho, além de tratar com os agressores, também vai tratar com a criança. Então, obviamente, vamos ligar para os dois, a polícia trata dos agressores e o Conselho da criança. Assim penso eu. E não é uma solução só imediata o Conselho Tutelar, né? Ele vai acompanhar o histórico, vai acompanhar aquela criança, talvez ela passe por um tratamento psicológico. Então, tem todo esse acompanhamento pelo Conselho. Doutora Wiliane, dentro dos condomínios, se porventura a gente perceber que o agressor, aquele condômino que você intitulou como antissocial, ele começa a praticar por reiteradas vezes esse mesmo crime, e o condomínio tenta vedar a entrada dele para poder coibir justamente essa prática. Essa proibição do acesso do condômino é uma proibição legal? Eu entendo que não. Por quê? Porque a gente está violando o direito de propriedade desse condômino. A não ser que nós tenhamos uma decisão judicial, alguma medida protetiva imposta nesse sentido. O síndico, por si só, por um ato discricionário, ele não pode chegar e dizer para o morador, dar ordem para o porteiro, esse condomínio não pode entrar, a não ser que ele tenha um documento, né, que ateste isso, uma medida protetiva seja imposta pela autoridade policial ou pelo juiz proibindo a entrada desse agressor no condomínio. Doutor, concorda?
De acordo, concordo. E recentemente tivemos um caso aqui no DF de uma criança que foi agredida na quadra de futebol. Estava brincando de futebol e aí o pai, parece que o menino caiu e o pai foi tirar satisfação e acabou agredindo essa criança. E aí ele era visitante, parece que a mãe dele que morava no condomínio. E aí criou toda aquela celeuma, vamos proibir ele de entrar aqui, vamos levar para a Assembleia e tal. Não, mas a gente tem que ter alguma medida judicial para proibi-lo, porque ele é um visitante e ele tem teoricamente ele é um herdeiro, então ele tem coparticipação ali naquele imóvel. E aí eu acredito que acho que conseguiram uma medida judicial e aí foi afastado e impediram ele de adentrar no ambiente. Então, o síndico não pode, de mera liberalidade ou de uma decisão, proibir o direito de propriedade, de forma alguma, né? E você que nos acompanha, curta o nosso canal, compartilhe esse link com os amigos, com familiares. Deixe também o seu recado, deixe o seu comentário, deixe sua pergunta, será sempre muito bem-vinda. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Giga Security, um novo conceito em sistema de segurança eletrônica condominial. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Sombrear Estruturas Pré-moldadas. E GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Há 40 anos, somos a maior indústria de tintas do Centro-Oeste. Hoje contamos com um amplo e moderno parque industrial e estamos ampliando outra unidade de produção, ambas em Goiás, além de um centro de distribuição no Tocantins. Conseguimos produzir por ano mais de 50 milhões de litros de tintas, entre acrílicas, revestimentos, massas, esmaltes, seladores, resinas e vernizes, em um mix que está sempre se expandindo e sendo testado por toda a nossa equipe, porque nós queremos sempre evoluir para te surpreender. Lehner-Tex, a evolução da tinta. Olá, meu nome é Lilian Vitifib. Sou jornalista há mais de 40 anos, completamente viciada em notícias sobre política, economia e finanças pessoais. Quero convidá-los a comparecer ao 2º Congresso Condominial de Goiás, agora em novembro. Foi com alegria que aceitei o convite do presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Goiás, Dr. Caio César Mota, para conversar com vocês sobre recuperação, modo de fazer. Quer dizer, como o nosso Brasil se refaz da pior e maior recessão da história, cujos efeitos, passados quase 3 anos, ainda reverberam na nossa sociedade. Quero ouvir as perguntas e as inquietações de vocês, hein? Então, a gente tem encontro marcado no sábado, dia 9. Vai ser no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Se inscreve lá que a gente se vê. Eu espero você. Voltamos com o nosso Momento Jurídico. A você que nos acompanha, quero deixar aqui o meu nosso muito obrigado. E, doutora Ana Paula, para a gente poder dar sequência, existe um projeto de lei de autoria do deputado federal Gil Cutrim, do PDT do Maranhão. O projeto de lei é o de número 3.579 de 2019, que visa acrescentar o artigo 8º da Lei 8.000, ao artigo 8º da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, o inciso 10. Como você vê esse projeto de lei, essa iniciativa do deputado federal?
Eu sou totalmente a favor, importantíssimo, inclusive, porque aí a gente acaba dirimindo essas tendências. Aqui não funciona dessa maneira, ali já funciona. Ele diz que vai ter que haver agora a capacitação permanente dos síndicos e dos funcionários do condomínio. Bom, isso é importantíssimo, uma vez que muitas vezes o vizinho até quer ajudar, mas nem ele sabe como agir, aí liga na portaria para falar com o porteiro ou com quem quer que esteja mais próximo, ele também não vai saber indicar a ele o que deve ser feito. Então, essa situação de levar a informação, principalmente ao síndico e aos funcionários, eu acho importantíssimo. A gente aqui no DF, mudando um pouco, a gente tem levado essas informações nas escolas. A gente percebe que as crianças, muitas vezes, que veem os pais também, né, nessa briga, a mãe sendo agredida, muitas vezes, ela também não entende como deve ser feito. Então, eu acredito que tanto nas escolas como nos condomínios, uma iniciativa assim excelente que a gente já vai conseguir atingir assim metade da população. Então eu sou super a favor e o deputado está de parabéns por essa iniciativa desse projeto de lei. Então, em tese, o que o projeto de lei visa é a conscientização dos síndicos e funcionários do condomínio, de modo que eles possam saber como atuar em casos de violência. Seria isso? Vai levar capacitação, né? Vai levar palestras, informações, mostrando a eles, vai pegar pessoas da área para, digamos, não ensiná-los, mas tirar dúvidas, enfim, o que for da alçada do condomínio ali, falando a ele, acho que cartilhas, porque a gente observa, havíamos conversado logo cedo, né, doutor? A gente observa, eu observo muito entrando em condomínios, hoje eu já entrei em 2, a gente não vê um panfleto falando sobre isso. Onde eu moro mesmo é um condomínio, não tem um panfleto, embora o síndico seja um advogado, a gente não vê panfleto falando sobre isso. Bom, se nem o condomínio não é que não tem interesse, mas acha que isso é irrelevante, de acordo com o que a gente vê diariamente, que tem crescido assustado, né? Esse índice de violência doméstica, e o condomínio, que é o síndico, não leva essas informações. Então, acredito que um projeto de lei, como no Brasil tudo só funciona com lei, eu acho que vai levar essa informação, capacitá-los. É uma iniciativa e assim válida, eles vão levar. Eu sou super a favor. Doutor Henrique, com relação ao projeto de lei número 3.179 de 2019, esse de autoria do deputado federal Felipe Carreiras, do PSB Pernambuco, qual tramita no Congresso e visa alterar a redação do artigo 10º, parágrafo 3º da Lei 4.591 de 64, para quem não sabe qual é a Lei 4.591 de 64, é a lei que versa sobre as incorporações imobiliárias e os condomínios edilícios. Como você vê essa iniciativa? Esse projeto de lei eu achei ele um pouco controverso, porque ele imputa mais uma responsabilidade ao síndico, né? No caso de violência doméstica ou familiar, ele tem que tomar medidas de levar a conhecimento, levar ao Poder Judiciário, à autoridade policial, para essa notícia crime ali, né? Eu acredito que ele é bastante controverso, não sei se ele vai ter uma longa vida não, né? Assim, claro que todas as medidas, o outro projeto é excelente, que visa fazer campanhas, orientações, placas, etc. Agora, imputar mais uma responsabilidade ao síndico, eu acho que já é demais, né? Eu não vejo com bons olhos esse projeto, né? Entendi. Doutora Ana Paula, quero te agradecer, gostaria que você se despedisse de quem nos acompanhou até agora, deixasse o seu abraço carinhoso. Quero agradecer a oportunidade e parabéns pela iniciativa do Dr. Caio, que vem de Goiânia para cá e tem esclarecido muito. Eu já acompanho os programas, né? Já me inscrevi lá no canal e quero agradecer a todos que têm acompanhado e convidá-los também a se inscrever lá no portal, porque tem sido de excelente iniciativa, esclarecedora, todos os programas que ele tem trazido até nós. Então, sejam bem-vindos e eu agradeço a oportunidade de ter aqui participado e aprendido um pouco com vocês. E eu agradeço em nome de toda a equipe da Condominial News, do Momento Jurídico, doutora Ana Paula. Doutor Henrique Castro, meu muito obrigado mais uma vez pelo seu apoio. Sou admirador do seu trabalho, acompanho, sei da sua atuação aqui à frente da Comissão de Direito Condominial de Taguatinga. Mais uma vez, meus agradecimentos. Eu que agradeço, meu companheiro aí de luta do condominial. É sempre um prazer estar aqui contigo, falando sobre direito condominial, de temáticas correlatas. Quero deixar um abraço aí para todos os participantes, e esse momento condominial é nosso, né? Avante condominial. Avante condominial.
Doutora Williane, quero me despedir de você, agradecer mais uma vez sua participação valorosa no nosso programa. Quero dizer que nós teremos novas oportunidades e que nestas novas oportunidades você, se assim aceitará, estará conosco mais uma vez. Meu muito obrigado, doutora. Obrigada, eu que agradeço, né? Agradeço aos colegas, doutora Ana Paula, doutora Henrique, a você, doutora Thaís, né? Mais uma vez no Condominial News. O Rio Grande do Norte não tem muita atuação, digamos assim, de programas de TV, canais de YouTube, e vocês estão dando essa oportunidade para nós aqui. A gente tem desenvolvido projetos interessantes aqui no Rio Grande do Norte e agradeço demais pela parceria de vocês. Esse espaço também pertence ao Rio Grande do Norte, viu, doutora? Faça uso sempre que precisar. E minha amiga, doutora Thaís Stetter, despeço de você. Mais uma vez, obrigado por participar conosco, obrigado por colaborar, esclarecer dúvidas aqui, que com certeza são dúvidas de boa parcela da sociedade. Obrigado. Muito obrigada pelo convite, doutor Caio. Estou à disposição sempre que for necessário. Quero parabenizar a iniciativa de tratar sobre um tema tão sensível e dentro de um âmbito coletivo que fica mais difícil ainda de encontrar uma voz uníssona. Parabéns pela iniciativa do programa e todo mundo se inscreve no canal para assistir. E a você que nos acompanhou até agora, mais uma vez meu carinhoso abraço e nos vemos na próxima quarta-feira. Um grande abraço. Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Giga Security, um novo conceito em sistema de segurança eletrônica condominial. ProSoluto Cobranças, a nossa cobrança é a sua cobrança. Quality Produtos de Limpeza, qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Sombrear estruturas pré-moldadas.